Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Ok, vamos continuar a nossa série. Hoje a gente termina falando sobre isso. Não sei se você vem meditando, eu creio que sim, sobre todas essas frases que nós temos colocado, porque elas têm base na palavra. Porque quanto mais você medita, você dá espaço à verdade em termos de relacionamento, nessa área de família, mais você é transformado. E você vai vendo que essa possibilidade de andar juntos, de nós criarmos uma família edificante, equilibrada e saudável, é o que Deus tem e é realidade. Eu tenho isso como família, com a minha esposa, nós não somos perfeitos, mas a gente adora estar junto, e isso só aumenta cada vez mais, é um negócio doido. E vou te falar, o que é isso? É por causa do Espírito de Deus na nossa vida, a gente vai sendo mudado, gente, entende? É isso aí, ó, o pastor Sérgio, 42 anos de casado, gente. Eu falei para ele, Sérgio, chego lá, se Jesus não voltar, chego lá. Mas então, nós estamos falando sobre 3 áreas que governam a nossa vida, lembra disso? E a gente está conversando, opa, foi, não foi, Silvia? Põe a mão aí não, bota de novo para mim, e vamos lá. A gente está falando sobre as 3 áreas. A primeira delas que a gente falou, na verdade, é sobre o pensamento, né, gente? Fundamento para a construção do lar é o amor de Deus. Não por sentimento, mas uma escolha. Da mesma maneira que Ele escolheu me amar. Rapaz, tudo isso aí aconteceu no coração de Deus. Ele me escolheu amar. Por isso Ele veio para me transformar. Ele até rimou, tá vendo? Então, olha só, estávamos falando sobre pensamento, onde tudo começa. Você veio para cá, tem ouvido essa série de mensagens. Se você está nos assistindo aí, a gente está falando de 3 áreas que governam a vida do homem. Elas se interagem. Isso aí é o âmago, é o centro de tudo. É onde tudo começa, é o pensamento. Então, se você quer ver mudanças na sua vida, muda o teu pensamento. E mudando o teu pensamento, você então verá que a tua atitude, o teu comportamento mudará. E eu tinha falado sobre mais uma coisa sobre isso, que o pensamento é a origem que irá direcionar, tem tudo a ver com a série de mensagens que eu ainda não terminei, vamos passar para a segunda parte. Direciona a nossa vida. Tenha pensamentos saudáveis, coerentes com a verdade, se encha da verdade e você andará na direção certa. Serás abençoado de cima a baixo. Aleluia! Uma outra coisa que a gente falou, isso foi no domingo passado, foi sobre a boca. Bocão. A boca é considerada como leme, diz a Bíblia em Tiago, que dá direção à nossa vida. E é óbvio que ela está relacionada ao que eu venho fazendo de depósito. Jesus disse em Mateus capítulo 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais depósito de verdade você põe, é o que aconteceu com Pedro. Ele foi identificado pela boca, que o depósito que saía da boca dele era um depósito diferente. Esse depósito aí é Jesus, cara, está saindo dos teus lábios aí. Você fala igual a ele. Então, esse depósito contínuo nós não podemos abrir mão, gente. Então a nossa boca tem tudo a ver em se relacionar, em ter as palavras de sabedoria própria, como a gente veio conversando. O que Deus tem a dizer, a gente repete, não aquilo que eu sinto, eu vejo das situações. Eu comentei muita coisa. E hoje nós vamos entrar para terminar, especificamente em termos de conduta. Eu quero falar sobre andar em amor. Eu e você temos que tomar a decisão, grifa, tomar a decisão de perdoar e pedir perdão sempre. O amém foi só poucos aqui, mas aí vai pegar isso aí para você entender. Por isso que eu estou te falando, essa manhã é super libertadora. Porque é uma decisão. Escuta, gente, é uma decisão. Pastor, mas eu estou com um sentimento contrário aqui dentro desse tamanho que me impede. Pois é porque eu estou dando mais crédito ao sentimento do que à verdade. Do ponto de vista natural e desse mundo, gente, conversar sobre isso nessa manhã, que é libertador, para o mundo isso aí é a maior asneira. Claro, porque é o espírito contrário da verdade. Por isso as pessoas estão quebradas. Por isso estão destruídas e não sabem. Por quê? Porque é o meu direito. Eu tenho razão. Se eu te contar aqui meia hora o que aconteceu comigo, você vai concordar comigo na humanidade, posso até que eu concorde contigo. Mas do ponto de vista da verdade, aleluia, eu não concordo, eu não posso concordar. E isso é uma decisão que nós tomamos. Eu já vi pessoas declarando assim, pastor, mas quando eu penso na pessoa, me dá aquele sentimento, eu não consigo perdoar. Claro, eu estou depositando tudo em base num sentimento. Sabe o inferno? Ele sabe como lançar isso aí dentro de você. De remoer algo, de colocar algo.
Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Nem você a minha. Todos nós aqui dentro dessa área, nós temos algo a dizer sobre isso. Até porque também nós somos imperfeitos. Nós, no passado, de repente, nós somos a causa de alguém estar guardando algo contra nós. Veja, gente, está vendo? Está silêncio nessa manhã. Mas é libertador isso. Quem está pegando isso aí? É uma decisão. Então, não tem a menor base no meu direito, na minha razão. Não é uma questão disso. Eu não estou conversando com base nisso. Se eu conversar com base em direito e razão, eu estou me posicionando como o mundo pensa. Quem está entendendo? Vamos jogar mais um slide. Passa, pastor. O único direito que nós temos é esse. Perdoar e pedir perdão sempre. Isso envolve o espírito correto. Envolve eu ter sido conquistado, submisso pela verdade. Daí eu vejo isso, sabe, gente, na escola bíblica nós temos ensinado como é importante nós sermos rendidos e submissos à verdade, de coração, para poder tomar posse daquilo que é assim que funciona. Eu não tenho mais outra coisa, nem você, a não ser perdoar. Mas aconteceu isso, quantas vezes são? Jesus falou para Pedro, mas a lei diz para nós perdoarmos 7 vezes, não, Pedro, 70 vezes 7. Quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas forem necessárias. Boa resposta. Não, pastor, mas tem um limite. Onde está escrito isso? Se Deus tivesse um limite, eu e você já estávamos lá embaixo ardendo. Não tem limite. Porque Ele é contínuo, Ele é constante. Ele é perdoador contínuo. Sabe que às vezes ainda é apresentado esse evangelho de Deus juízo, Deus condenador. Onde é que está escrito que isso? Que não é só o tempo da graça. É o tempo que Deus deu, justamente porque um sacrifício, toda a penalidade esteve sobre Jesus, o sangue dele pagou um preço, para que Deus agora ele pudesse pegar todo mundo. Porque esse é o amor dele. Nosso Deus é um Deus perdoador de maneira contínua. E por que não ser filho de peixe? Essa é uma área da qual eu e você, estou dizendo para você, essa área, ela pega, porque o homem se agarra ao que sente. Perdoar, gente, é a expressão mais clara do amor de Deus. Foi o que Ele fez comigo e com você. Quer dizer, é um ato de consciência da pessoa do Espírito Santo me revelar cada vez mais isso, para nós andarmos dessa maneira. Então, vamos avançar um pouquinho, para a gente pegar isso tudo aqui. Em se tratando então de perdão, preste bem atenção, porque essas duas coisas são importantes. Primeira delas, duas coisas são importantes quando se trata de perdão. Primeira, eu preciso perdoar a mim mesmo. Eu não estou entendendo. Sabe que pessoas têm dificuldade de perdoar os outros porque não perdoam a si mesmo. E isso aqui que a gente vai conversar, Deus vai começar a falar, tem tudo a ver com aquilo que nós somos. Nós somos, escuta isso nessa manhã, um grande passado que já foi, que já foi, que já foi, que já foi. Você olhando para você, você é o passado. Quem está pegando? Então isso aí tem uma relação direta, e a Deise vai conversar um pouquinho sobre isso, com relação a esquecer o passado. Porque quando você não tem esse entendimento do perdão e do amor de Deus, você tem dificuldade de se perdoar e automaticamente você tem muita dificuldade de perdoar o próximo. Então não adianta a gente falar primeiro sobre perdoar o próximo, se a gente não falar em se perdoar. Então eu vou ler uma história para vocês que aconteceu, verídica, e ela fala um pouquinho sobre isso. Diz que durante a época da peste negra na Europa, no século XIII, havia uma seita de fanáticos chamado flagelantes.
Esta seita, que se tornou uma facção herética do cristianismo e que foi muito difundida na Idade Média, organizava longas e barulhentas procissões, nas quais os participantes percorriam nus as ruas da cidade, surrando os próprios corpos, com chicotes, correntes e varas, até ficarem lacerados e sangrando. Mas por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que, a menos que eles próprios sofressem cruel e desgraçadamente por seus pecados, não seriam perdoados. Então, a gente pode olhar essa prática do passado, né, que aconteceu lá no século XIII, e a gente achar assim, mas que absurdo, que tristeza. Será que eles não sabiam o que Jesus fez na cruz? Será que eles não entendiam? Né? E a gente entende. Será que ele não entendeu que Jesus tomou nossos pecados e carregou tudo para que nós não fôssemos castigados, né? Eles estão se dilacerando. Isso é uma tristeza que a gente poderia dizer que é absurdo isso. Mas hoje, em pleno século XXI, você vai conversar com pessoas que são autoflagelantes. Porque elas estão se açoitando por pecados que elas já confessaram, se arrependeram, Deus já perdoou, né? Já foi colocado no mar do esquecimento, mas ela não se perdoa. Então, isso é uma realidade, né? Esse pecado está com ela e parece que ela diz assim, nada, nem mesmo a morte da cruz foi suficiente para remover a minha culpa, né? E me tornar uma pessoa livre. É como se ela estivesse dizendo o seguinte, o meu pecado é maior do que o meu Deus. O que eu fiz é maior. Você põe o seu pecado numa dimensão tão grande, você diminui o seu Deus. Ele é pequeno, ele não tem capacidade de perdoar esse pecado. Porque aí você pega uma fita métrica ou um sistema de medição e você começa a medir. Não, 2 centímetros, tudo bem, 20 também, 1 metro ainda vai lá, mas 1 quilômetro, esse Deus, ele é ineficiente e incapaz de perdoar. A gente mede, né? A gente mensura. O nosso Deus, ele nos amou de tal maneira, dá para entender isso? De tal maneira. Não é assim, de tal medida, não. É de tal maneira, não tem expressão no português, nem em língua nenhuma para provar esse amor, que inclui, né, o perdão. O amor de Deus, ele flui na nossa vida na medida do perdão, que Deus nos perdoou, da mesma forma. Então, quando a gente vive nessa condição de não esquecer o passado, a gente tem que pensar igual Paulo nos ensinou. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, ele fala sobre isso. Ontem o pastor pregou aqui para os casais essa palavra tão maravilhosa. Ele diz assim, uma coisa eu faço. Se tem uma coisa que eu e você temos que fazer, ele diz, esquecendo-me o que para trás ficou. Gente, uma coisa você tem que fazer. Esquece o que aconteceu, o que você fez, esquece. Porque Jesus já esqueceu. Né? Uma coisa eu faço, ele diz, não que eu pense que eu já cheguei à perfeição. Ninguém chegou. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante estão, olhando para quem? Para Jesus, eu prossigo para o alvo, eu avanço. Nós temos que avançar, porque senão nós vamos ficar num processo de nunca entender esse plano de Deus, e nunca entender que não é baseado no que eu fiz, é baseado no que Jesus fez. Ele foi o sacrifício perfeito e completo, no nosso lugar ele nos substituiu. Então, o perdão que ele nos deu não foi porque nós éramos bonzinhos, porque nós merecemos, porque nós... Não. Ele nos deu o perdão quando nós éramos ainda seus inimigos. Isso aí, incondicional. Incondicional. Então, eu queria abrir aqui em Hebreus 10, só para você ter uma noção do tamanho desse amor. Abre em Hebreus 10, deixa eu só fazer um comentário. Na verdade, gente, são ciladas do inferno. Dizendo, por exemplo, quando a pessoa diz assim, pastor, mas eu não mereço. Ela está se autoflagelando. Está dando para pegar? Mas pastor, mas olha, eu convivo com isso, mas o que acontece é o seguinte, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito isso ou aquilo outro, a minha vida hoje não estava assim e tal. E a pessoa fica se autoflagelando, porque o inferno, ele promove isso. Ele é aquele na cilada do pensamento que te acusa, que te condena, que te julga todos os dias.
E se eu deixo esse pensamento governar a minha vida, eu saio do amor incondicional, perdoador de Deus, que já foi derramado por mim e por você. Imagina, Deus está lendo uma passagem do apóstolo Paulo. Gente, eu quero te falar, o apóstolo Paulo, para quem não sabe, era matador de cristão. Como é que um cara desse se torna agora um servo do Deus vivo? Com que consciência? Não, Senhor, não posso ir adiante. Olha, que eu me lembre, eu matei 30, mas eu me lembrei que tem mais um, 31. Ih, rapaz, Senhor, acho que agora deu 40, porque e tal. Como é que ele poderia ir adiante? Eu faço essa pergunta. Como é que ele poderia ter tamanha ousadia de declarar, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Se ele não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não abraçou por fé uma obra feita na humanidade, é que ele não poderia seguir. E não tem como, nós temos que separar. Você é nova criatura. Você foi totalmente perdoado. Aleluia. Esquece as falhas, os erros do passado, ou aquilo que, eu queria voltar para ver se eu fazia isso, aquilo outro diferente e tal. Gente, esquece isso, esquece. Tira esse peso, essa manhã é uma manhã libertadora, hein? Amém. Tira esse peso e assume, recebe por fé o perdão de Deus para a tua vida. Deus não me olha com base no passado, esse tipo de arquivo não tem mais no céu. Aleluia. Ele olha com base no sangue do Cordeiro. Senão hoje eu não estaria nessa condição e você, assentados à destra de Deus, corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Ele não joga para cima de mim os meus erros. Isso é cilada do inferno, de maneira contínua. Então não tem como a pessoa andar perdoando se ela não se perdoa a si mesmo. E aqui todos nós, eu, Deise, todos nós temos situações que nós gostaríamos de ter feito coisas diferentes, não deveríamos ter feito isso, aquilo, outro e tal. Todos nós aqui. E não tem um ser humano sobre a face da terra que não tenha uma situação dessa para resolver por fé. É por isso que essa obra é por fé, graças a Deus. Não é obra de homem, é por fé, é o dom de Deus, é a graça dele. Ele me amou, ele me perdoou, quer saber? Eu tomo posse. Uhul, diga, eu tomo posse. Eu tomo posse. Tem que tomar posse, rapaz. Isso aí. Você é mais do que perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas eu sou falho, e daí? E o Kiko? O Kiko veio na primeira reunião, não está aí agora. E o Kiko, gente? Deus não está olhando isso. Você entende aquela parábola lá do filho pródigo de Lucas 15? Meu Deus do céu, o garoto, a declaração do pai é o seguinte, olha, vamos celebrar, porque ele estava morto, agora ele reviveu. Deus não veio cobrar dele os erros, não veio cobrar dele, olha, você pediu, tem que devolver a grana que você levou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Abraçou, mandou dar uma festa, botou a melhor roupa no menino, deu aquele beijo de apaixonado pelo filho. Meu Deus do céu, esse é o nosso Deus. O inferno, ele tem que trabalhar e distorcer a imagem do nosso Deus, do próprio povo dele. Como se Deus estivesse olhando para mim, eu vou te queimar, Elinha, eu vou te queimar, eu vou te queimar. Nada disso. Agora, é interessante, a Aline falou aí sobre o apóstolo Paulo, mas você pode dizer assim, não, mas quando Paulo fez isso, ele era Saulo. Ele não conhecia a Jesus ainda. Mas aí nós temos a passagem de João que diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos aí, ele está falando de quem, gente? De nós. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, todavia, se você pecar, você tem um advogado. Aleluia. Então, gente, uma coisa é antes de eu conhecer Jesus. E depois desse que eu conheci Jesus e pisei na bola. Nós temos um advogado, porque, gente, desassocia o que você fez de quem você é. Isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso. E você tem um advogado que já intercedeu por você, você já se arrependeu, você está prosseguindo nessa estrada. Graças a Deus. Né? Ninguém chegou lá, Paulo não chegou, ninguém chegou, nós estamos caminhando. Né? E aqui em Hebreus 10, diz assim, Hebreus 10, 17. Olha de que forma Deus faz. Ele faz uma nova aliança comigo e com você. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Ou até amanhã. Até amanhã. Até daqui uma semana. Não, é para sempre. Corre aqui para mim em Colossenses 2. Você tem que ler isso aqui, gente. Só para você entender a proporção desse amor. Ele não tem arquivo do teu passado. Ele não tem arquivo. Amém. Ele só te vê como ele te vê hoje, como você é.
Por quê? Porque ele te vê através de Jesus. Da obra redentora de Jesus. Ele te vê através da obediência de Jesus. O que a Bíblia declara? Eu estou, diga comigo, eu estou em Cristo. Cristo. Em Cristo. Aleluia. Se ele, olha, escuta, eu vou te falar um negócio forte agora, hein? Se ele te rejeita, ele está rejeitando a Jesus. Se ele está te acusando, ele está acusando a Jesus. Para pensar no que eu estou te falando. Por que a gente então para ouvir o que o inferno fala de bobagem? Gente, está escrito, ele é o acusador dos nossos irmãos. De dia e de noite ele só sabe levantar uma ficha do passado. Na verdade, ele está brincando com algo que na verdade já foi resolvido. Nós só temos que ter consciência disso. E tomar posse por fé do nosso direito. Aleluia. És um perdoado. Glória Toma posse. Obrigada, Senhor. Então, Colossenses 2:13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos seus delitos. Olha, está aprendendo comigo, ó, tá vendo? Tá querendo te pegar, ó. Olha aqui o truque aqui do Elinho. Perdoando metade dos seus delitos. 1/3. Não, 3/4. Perdoando todos. Alguém diga aleluia isso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Todos. Não passa nada nesse filtro chamado sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Você está coberto com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu também. Gente, esse é um direito, você tem que entender isso. Olha, pega nessa manhã. Esse é um direito porque ele fez, ele quis, ele me amou. Aí eu olho, tomo toda essa trombada, eu recebo. Porque é a única coisa que eu posso fazer. Não, mas eu tenho que dar uma ajudinha. Esse é o problema do ser humano. Ele quer merecer alguma coisa, ele tem que ter um mérito. Por isso ele se flagela, esse tipo de coisa que é deles fazer. Esse tipo de flagelamento, gente, está aí escondido nesse tipo de coisa. Eu não mereço. Pastor, eu já vi pessoas conversando comigo da igreja, dizendo assim, pastor, eu estou pagando por tudo que eu fiz. Declaração mais ignorante é a frase número 87 do inferno, que ele liga e o cara recebe, pega aquilo ali e toma posse. Eu estou pagando. Ele está fora, ele está desalinhado com a obra de Jesus sobre a cruz do Calvário. Falta de revelação de quem Deus é e de quem Ele é. A coisa mais irritante para as trevas e para o inferno, ele olhar para mim e para você e saber quem nós somos mesmo. Aleluia. Filhos do Deus Altíssimo, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que me deu vitória e deu a derrota para ele, aleluia. Aí ele fica desesperado. Ele tem que te confundir, ele tem que confundir a minha vida. Então, esse negócio que nós estamos conversando nessa manhã, fala sobre cativeiro, porque é uma maneira de ser preso, e cativo é isso aí. Por isso, quando eu li lá, falando para vocês de Gálatas 5, verso 1, não se submeta a jugo de escravidão, é não permitir que essas frases de desmerecimento, sentimento de culpa, de condenação, ganhem espaço na nossa mente e na nossa vida. Não é verdade, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Meu Deus do céu, quantos aqui são novas criaturas? Levanta a mão. Você é lavado, rapaz, cheiroso pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas você não conhece. Lá vem você. Eu não quero conhecer, nem Jesus conhece, por que eu vou conhecer? Deixa eu ler essa passagem aqui, por favor. 1 João 2:12. João, falando para a igreja. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados porque vocês mereceram. Porque vocês fizeram alguma coisa. Porque vocês agora estão caminhando direitinho. Não, vocês são perdoados por causa do nome de Jesus. Tudo é Ele. Tudo é Ele, tudo é Ele, né? Por isso chama-se graça, favor e merecido. E eu abracei. E você também. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Quando a gente fala assim de coisas que a gente fez, gente, nós não fizemos nada, nós falamos que nós nem suamos, mas Jesus pagou um alto preço com o sangue dele, né? Ele suou sangue. Então, o importante é a gente deixar claro o seguinte, talvez eu tenha feito e você tenha feito coisas erradas mesmo, elas não devem ser ignoradas. E a palavra diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação.
Quando a gente peca, há uma tristeza que é saudável, que é para produzir arrependimento, metanoia, mudança de mente. E ela produz para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, essa questão de dizer assim, então, tá bem, eu fiz tudo errado, vou passar um negócio aí, não significa nada, não. Significa sim. O que você fez foi muito errado, mas o nosso Deus, Ele cobriu isso com o sangue dele. Nós não podemos fazer isso. Então, essa tristeza... Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.